Viva, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, estamos de volta para mais um Zuela, meu povo. Bem-vindo ao Cunene, do Mar ao Leste, e a todos aqueles telespectadores que nos acompanham a partir do estrangeiro, boa noite. Hoje é segunda-feira, começou mais uma semana laboral. Vamos bombar. O calendário gregoriano marca o seu 188º dia do ano. Vamos às efemérides do dia dedicado ao chocolate. O Dia Mundial do Chocolate ficou conhecido desta maneira por marcar a chegada do cacau à Europa no século XV. Antes disso, a mercadoria era apenas conhecida pelos povos maias e astecas, que são civilizações originárias da América. A partir daquele período, o ouro negro, como ficou conhecido, transformou-se num símbolo de status para a aristocracia europeia, sendo sinônimo de riqueza e poder. Tomar chocolate quente simbolizava um estatuto superior, alcançado apenas por quem pertencia à aristocracia. O consumo do chocolate viria a popularizar-se apenas com a Revolução Industrial. Em algumas culturas, é normal a troca de chocolates entre os amigos e familiares como um modo de celebrar esta data. Quando consumido na quantidade certa, o chocolate, principalmente o amargo ou meio amargo, traz diversos efeitos benéficos para a saúde, como, por exemplo, alivia o estresse, combate a ansiedade, ajuda ao raciocínio, melhora o humor, fornece energia ao organismo e combate a hipertensão e a depressão. Em 1990, morre aos 32 anos, vítima de SIDA, o cantor, compositor, poeta e escritor brasileiro Cazuza, conhecido como vocalista e principal letrista da banda Barão Vermelho. A 7 de julho de 2006, a Espanha confirma a existência do primeiro caso do vírus H5N1, o mais perigoso da gripe das aves. Foi detectado numa ave aquática encontrada morta num pantanal de Ávala, no País Basco. São estas que fazem o calendário gregoriano num dia como hoje. Nós voltaremos amanhã com outras. Zuela, salu. Zuela Ailton Fernandes com as efemérides que marcam esta segunda-feira, 7 de julho de 2025, Dia Mundial do Chocolate. Você que nos está a acompanhar e que gosta de chocolate, que possa então aproveitar da melhor maneira possível este Dia Mundial do Chocolate. Vamos seguir deste lado, seguindo com o seu Zuela, meu povo, e agora olharmos para uma reflexão que trazemos para num país onde viver virou sinónimo de resistir, onde o tarifário de táxi sobe e sobe tão rápido que parece estar a taco com o Speed Gonzales. De 150 para 200 kwanzas. 200 para 300 kwanzas. Para alguns é só mais um ajuste, mas para milhões é uma diferença entre o ir ou ficar, entre o comer ou caminhar, entre tentar ou desistir. Nas ruas, vemos rostos, mas não são só rostos. São histórias engolidas pelo silêncio. São mães com filhos ao colo, contando moedas com vergonha. São jovens com diplomas no bolso e desespero no peito. São idosos que trabalharam uma vida inteira para hoje pedirem esmola para apanhar um aua, o conhecido autocarro. Dizem que o angolano é forte, mas força não devia ser obrigação. Não devia precisar de lutar tanto para ter o tão pouco. Não devia doer tanto apenas para existir. Até quando? Até quando será necessário perguntar até quando? Até quando vamos aceitar que a dor do povo vire rotina? Até quando vamos fingir que 300 kwanzas não esmagam quem só tem 500 kwanzas? Até quando o sacrifício será a única esperança garantida? O Zuela não veio trazer respostas, veio trazer presença, veio olhar nos olhos de quem nunca foi visto, veio ouvir os gritos que o país silenciou, porque o jornalismo que não sente não serve e a informação que não incomoda é propaganda. Hoje damos voz e vez a quem nunca teve um microfone. Hoje mostramos que o povo
não está só, está farto. E se não escutarem pela razão, que escutem pela dor. O Zuela caminha com o povo. Porque se há uma verdade em Angola, é que ninguém devia se habituar a sofrer para viver. Triste realidade de um povo sofredor. Este é o nosso texto de reflexão nesta abertura do Zuela, edição de segunda-feira. Um dia que, para muitos, com certeza que não foi bom. Que nas primeiras horas do dia, os angolanos, e como acontece quase sempre, amontoados pelas paragens de táxi, só que hoje com uma diferença. Hoje o preço da corrida era outro. Ontem ainda pagaram 200 kwanzas. Mas ontem mesmo, no período da noite, saiu uma comunicação a dar nota que a partir de hoje a corrida de táxi estaria a custar 300 kwanzas. A corrida do autocarro estaria a custar 200 kwanzas. Os mototaxistas também estão a cobrar 300 kwanzas. Como fica o cidadão? Sobe o combustível, vamos acompanhar daqui a pouco a inflação, os produtos da cesta básica subirem e o cidadão só faz contas, contas e contas, mas nunca encontra resultado satisfatório. Nunca encontra um resultado satisfatório, porque quanto mais as coisas alteram, mais aperta o bolso do cidadão. É que foi aprovado o decreto que aumenta a tarifa dos táxis coletivos, passando dos habituais 200 kwanzas para 300. A notícia caiu como um balde de água fria para muitos angolanos que já enfrentam enormes dificuldades para equilibrar as contas no fim de cada mês. O aumento que entrou em vigor ontem, no caso hoje, mas concretamente, está a gerar indignação tanto entre os passageiros quanto entre os próprios taxistas. E nós, Zuela, não ficamos sentados. Fomos à rua para ouvir o que dizem os angolanos. Esta realidade que todos os dias preocupa os angolanos. Vamos ver e ouvir o trabalho da Liliana Vitor. A água é só 20, também vou subir minha água a 50. Quem quer beber, bebe. Agora com o táxi que subiu daqui para Cacoaco, vamos pagar quanto? Não está dando certo, não vamos conseguir mesmo vender. Não dá, está muito difícil. Já não dá para ver Angola, sinceramente falando. O dia começou com um peso ainda maior para o bolso dos angolanos. A Agência Nacional dos Transportes anunciou o aumento da tarifa dos transportes públicos coletivos de 200 para 300 kwanzas. Um acréscimo que para muitos representa mais do que apenas números. Realmente também me pegou de surpresa. Não acreditei que com a subida do táxi, mas foi muito difícil, porque saiu com uma quantia que praticamente nem chegou. Caso, e uma vez que subiram o táxi, não poderiam subir de 200 para 300 kwanza. No mínimo, pelo menos, tinham que subir apenas 50 kwanza. Já 300 dificulta muito a possibilidade dos cidadãos de poderem fazer aquilo que devem fazer para o sustento da sua família. Uma vez que tem pessoas que ganham 40 mil kwanza, 35 mil kwanza, como é que essas pessoas vão sobreviver? Como é que essas pessoas vão dar sustento à sua família com esse valor? A medida vem responder à pressão dos operadores face ao aumento do preço dos combustíveis, mas nem os próprios taxistas parecem satisfeitos. Foi um pouco horrível porque não contávamos com isso, mas seria melhor se nos dissesse na próxima semana o combustível vai subir, depois nós também podemos preparar algo também para dizer. Vocês como taxistas foram pegos de surpresa, não sabiam? Sim, não sabiam. Esse primeiro dia da subida do táxi está a ser muito complicado. Tanto mais que os passageiros estão muito constrangidos a dizerem que vamos passar mal. Então, essa subida do táxi está complicado, porque muitas pessoas não estão a acreditar que o táxi está a 300 kwanzas. E também havia Golfo 2, Camama 1, e eles estão a complicar, estão a pensar que não é 300, mas a subida é o preço do táxi. A subida da tarifa caiu como um balde de água fria, até para as vendedoras ambulantes. Duro. Sai 5 horas em casa e deixei minhas crianças na cama sem acordarem. Cheguei na estrada, táxi subiu. O táxi ia me pagar 300 kwanzas do Vírus Zango. É 400, 500, mas para subir também é luta. Estamos cansados, não estamos conseguindo. Nós somos zungueira.
Com o táxi que está leve, vamos conseguir vender qualquer coisa para sustentar os filhos. Nessa zunga é onde está a sair filhos de doutores, enfermeiros, não sei o quê. Muita gente mesmo que tem filhos na escola, através dessa zunga. Agora com o táxi que subiu daqui para Cacoaco, vamos pagar quanto? Saio do Calemba 2 para a Rotunda, para mim poder vender a minha água. O táxi está muito difícil e com a subida mais está complicado. Como podes ver, eu vendo água de 20 kwanza. Não me facilita nem tão pouco. Vai mais os motoqueiros também, cada um quer dar o seu preço. Vamos viver como então? Todo momento é subida de táxi, todo tempo. Se vou sair quantas horas, ainda não vendi nem um kwanza assim que eu estou aqui. Agora, como voltar em casa para o Benfica? Não tem como. Estou a pensar, o jantar, o táxi, dinheiro para comprar, mas não tem como. Táxi tem que baixar! Baixa um táxi! Perguntas feitas pelos cidadãos e que nós também não temos respostas para dar, mas a verdade é que a situação é preocupante para muitos angolanos que diariamente, tal como estas senhoras que vimos na peça da Liliana Vítor em instantes, saem também muito cedo para procurar o pão para os seus familiares. Há, inclusive, quem vive da zunga somente, como foi o caso daquela senhora que falou que é mesmo aí na zunga onde estão a sair os filhos doutores, os filhos mestres, engenheiros, enfermeiros, médicos e muito mais. São estes filhos que devem agora trabalhar para contribuir para que as soluções para este problema sejam encontradas. Mas a verdade é que, de acordo com o governo, porque são estas orientações e fazem parte de um programa que tem a ver com a retirada dos subsídios aos combustíveis, ou da subvenção aos combustíveis. Este é um programa do governo apoiado, orientado pelo Fundo Monetário Internacional e deixa dizer, provavelmente quem está do outro lado vai agora sentir mais uma dor, mas a verdade é que a tendência é que isto continue a aumentar. Esta é a tendência. Especialistas em economia dizem que o normal será o combustível em Angola custar perto de 1000 kwanzas, por exemplo, para estar equiparado aos preços da nossa região. Há um documento que está também a circular no dia de hoje que dá conta que nós temos o combustível, o terceiro mais baixo do mundo. Mas a pergunta que o cidadão vai fazendo é: e o que é que vou fazer agora? Como é que vamos fazer para continuar a viver? É uma alteração normal, é uma tendência que tem a ver com a retirada desta subvenção aos combustíveis, mas quais as soluções? Como encontrar uma forma de aliviar este peso no bolso do cidadão? Hoje o Ernesto Jaime fazia umas contas e chegamos à conclusão que, por exemplo, quem ganha por esta altura o salário mínimo nacional, que é de 70 mil kwanzas para as, creio que, médias empresas, se for este o seu único rendimento, por exemplo, só de táxi vai pagar mais de 40 mil kwanzas por mês. Ou seja, vai sobrar com perto de 29 mil kwanzas, 28 mil kwanzas para os outros gastos do mês. Quem aguenta? Com o preço do arroz a subir, com o preço de outros produtos a subirem. Como é que as pessoas vão conseguir segurar esta situação? São perguntas que fazemos. Mas, por esta altura, a grande preocupação tem que ver com os táxis, tem que ver com os transportes públicos coletivos e o táxi que, no dia de hoje, está a registrar um preço diferente. Vamos continuar a falar sobre este assunto agora com Francisco Paciente, presidente da ANAT, Associação Nacional dos Taxistas de Angola. Está com o Francisco Paciente a Liliana Vítor. Não sei se temos já condições para ouvir a Liliana nesta conversa que vai manter daqui a pouco com Francisco Paciente. Como disse, vamos conhecer as razões desta subida, o que pensam os taxistas. Liliana Vítor, estás com o Francisco Paciente, muito boa noite. Vamos então ao retrato desta situação que está a preocupar os angolanos. O que é que dizem os taxistas, o que é que diz a ANAT, porque desta alteração rápida também no preço?
Boa noite, capitão. Extensivo à nossa audiência da Rede Girassol. Sim, esta questão da subida do preço do táxi tem gerado muito debate no seio dos angolanos. Foi ontem que esta informação passou a rolar nas redes sociais e em todos os órgãos de comunicação social. Hoje, como puderam ver na reportagem que passou, fizemos uma ronda pelas paragens para saber como é que os angolanos estão a sentir na pele esta subida do preço. E para isso temos sim mais esclarecimento. Vou manter conversa já agora com o presidente da Associação Nacional dos Taxistas, Francisco Paciente, ele que vai esclarecer algumas dúvidas dos nossos cidadãos. Agora saudar, boa noite, está em direto ao Zuela Meu Povo, Rede Girassol. Boa noite, telespectadores. Boa noite especial para todos os taxistas, a quem nós estendemos também a nossa solidariedade. Muito bem. A pergunta que não quer se calar. A ANATA teve conhecimento desde o princípio da subida do preço do táxi? Bem, nós, enquanto Associação Nacional dos Taxistas, temos vindo a acompanhar, não é, inicialmente, as alterações que se vão fazendo nos preços dos combustíveis. Portanto, mas não participamos efetivamente do último encontro realizado pelas autoridades para efetivamente abordar questões relacionadas com o preço. Tomamos conhecimento por via do comunicado das redes sociais o aumento do preço do combustível e, entretanto, ontem no domingo também tomamos conhecimento, né, da subida do preço da corrida de táxi. A princípio, nós sabíamos que, havendo subida do combustível, tinha que efetivamente haver subida do preço da corrida de táxi, para compensar os custos operacionais que nós temos enquanto fazedores desta atividade. Entretanto, não sabíamos efetivamente que seria o preço em que foi estabelecido, mas o que nos preocupa não é somente isto, não é? O que nos preocupa é o facto de as autoridades estarem a subirem sempre o preço dos combustíveis, e que nós sabemos que redunda na subida de outros produtos e serviços, e o táxi é um deles, e entretanto isto asfixia a nossa atividade como taxista, e sabemos também que tem relevância econômica e social noutras atividades. Desculpa cortá-lo, durante a nossa ronda encontramos até taxistas que sequer tinham conhecimento que a partir de hoje havia-se aumentado o preço da tarifa do táxi. Será que a ANATA não convocou os associados? Bem, se puderam notar hoje, tivemos oferta reduzida em termos de táxis. E notou-se também alguns aglomerados de taxistas em vários pontos, porque nós convocamos os taxistas para passar a informação da subida do preço do táxi. Entretanto, não poderíamos paralisar a atividade para passar essa informação, então fizemos de modo parcial. Aqueles que já sabiam do preço no período da noite começaram a praticar a atividade, e aqueles que não sabiam tiveram que parar a atividade para serem esclarecidos pelos delegados municipais e provinciais, não é, da Associação Nacional dos Taxistas e das demais organizações de taxistas. Portanto, é esta sensibilização que estamos a fazer para os taxistas tomarem conhecimento do novo preço e serem solidários com aqueles que efetivamente ainda não tomaram conhecimento de preço. O que nós notamos hoje é que a população não tinha conhecimento e foram aparecendo ainda com 200 kwanzas, e no âmbito da nossa responsabilidade social estamos a orientar os nossos colegas taxistas a continuarem a aceitar durante esse período aqueles que apareçam com os 200 kwanzas. Portanto, esta é uma preocupação efetivamente, mas também estamos conscientes de que o aumento do combustível deve resultar em aumento do preço do táxi. Quanto às linhas curtas, subiu o preço, 300 kwanzas. Será que os nossos taxistas vão parar agora de uma vez por todas em fazer linhas curtas? Porque às vezes o problema do cidadão não é pagar o preço, é pagar o preço por uma corrida tão curta.
Bem, a questão das linhas curtas, as linhas ou as rotas de táxi estão mapeadas. O governo da província, com as associações, participamos num trabalho árduo, não é, da revisão das rotas da província de Luanda. Os taxistas associados devem ter esse mapeamento e é gratuito. Nós vamos distribuindo e fomos distribuindo durante muito tempo. Portanto, deve-se perceber que, além dos taxistas devidamente esclarecidos, pertencentes às associações, existe outro leque de cidadãos que, aproveitando-se da atividade não estar profissionalizada nos termos da lei, querem também concorrer com os taxistas, querem praticar atividade de táxi. Vários funcionários de outras instituições hoje fazem atividade de táxi. E estes, no interesse de terem dinheiro, não percebendo-se das rotas oficiais, vão fazendo disso oportunidade para ganhar dinheiro. Infelizmente, a pouca oferta dos transportes públicos e dos próprios táxis faz com que os passageiros subam em qualquer que seja veículo, não é? E isto está a servir de aproveitamento por vários indivíduos que se fazem passar por taxista. A nossa mensagem é clara a todos os nossos colegas taxistas: tem um mapeamento de rotas. Os nossos colegas são extremamente solidários, continuam a receber ainda hoje 200 kwanzas e vão continuar porque as pessoas ainda não se aperceberam do novo preço. É um preço que nos apanhou também na última da hora. Todos nós somos taxistas e também somos passageiros e, portanto, conseguimos sentir este aperto do preço, não só no bolso dos passageiros, mas também dos nossos bolsos, porque também somos passageiros. E, entretanto, deve vigorar aqui o princípio da solidariedade social para aqueles que não tenham o valor. Agora, o táxi é uma tarifa que é decretada por lei, não é da vontade dos taxistas. Portanto, as autoridades entenderam que o preço da corrida é 300 kwanzas, muito ou pouco é nos termos daquilo que decidiram na lei. Nós não estivemos e temos pouca informação para especular sobre quais são os critérios que foram utilizados para encontrar o preço de 300 kwanzas. O que estamos a fazer enquanto taxistas, como organizador, como associação que acompanha os taxistas, é chamar os nossos colegas a refletirem e a aceitar aqueles que eventualmente não tenham o dinheiro para pagar a corrida de táxi. Agora, há relatos de que a gasolina também vai subir. Será que quando a gasolina subir, ainda assim vão aumentar o preço da corrida do táxi? Como é que vai ser? Qual é o parecer da ANATA quanto a essa questão? Bem, eu penso que a sociedade está com tendência de marginalizar os taxistas ou as associações de taxistas como sendo as culpadas pela subida do táxi. Eu penso que as pessoas não devem perceber esta dificuldade culpando as associações que organizam taxistas. Nós velamos pelo direito dos taxistas. Não deixamos de ser sociedade também. Portanto, os preços que vamos conhecendo, não é só do táxi, mas de todos os outros produtos e serviços, derivam do aumento dos combustíveis. Aqui, se toda a sociedade perceber isso, entendemos que deve pedir explicações ao governo que vai subindo gradualmente os combustíveis e não julgar os taxistas por praticarem um preço que até é de lei, que as autoridades estão a fazer nos termos da lei. Portanto, o que nós estamos a pedir é solidariedade, calma, reflexão. Por isso é que chamamos os taxistas hoje para passarmos essa informação e vamos gerindo, passo o termo, nesse momento difícil, e vamos ver qual é a outra medida que as autoridades vão tomar. Mas que é insatisfatória a medida para os taxistas, para a sociedade também é. Cabe agora ao executivo olhar para a medida e ver se consegue
recuar ou retirar algum aumento no preço do combustível e as coisas voltarem num preço anterior. Falou aqui em solidariedade dos taxistas. Será que há esperança por parte dos passageiros, quem consome os vossos trabalhos, de uma redução, se por acaso tiverem algum encontro, alguma audiência com quem de direito, para poder baixar o preço? Há esperança? Bem, eu acho que a sociedade não devia olhar para o taxista e exigir a redução do preço. A sociedade devia escrever junto de quem é de direito para baixar o preço do combustível, porque o preço de táxi vai sendo consequência apenas do preço dos combustíveis. Se as autoridades entenderem reduzir o preço do combustível, obviamente que o preço do táxi também baixa. E tudo que está sendo feito é com base numa planilha de custo que as autoridades têm, que nós também conhecemos, pese embora não participamos, que vai dando preços. Portanto, eu penso que as atenções da sociedade deviam ser com o executivo para informar que a sociedade não está a aguentar no bolso e reduzir o preço, porque aqui não é só táxi. Estamos a falar também dos autocarros que são do Estado, não é? Estão a cobrar 200 kwanzas e a sociedade está calada por isso. Portanto, 200 kwanzas num autocarro fica muito mais caro do que 300 kwanzas num táxi de um particular que compra com o seu próprio dinheiro, legaliza com o seu próprio dinheiro sem apoio do Estado e, portanto, recebe o preço que foi estabelecido pelo Estado. E nesta altura, por causa mesmo do nosso tempo, nesta altura, qual é o apelo que vai a toda a classe taxista e também aos passageiros quanto a esta subida de preço? Penso que o apelo deve começar pelo Executivo, porque todas as políticas públicas visam assegurar o bem-estar econômico e social, o bem do povo. E nós sabemos que o governo é uma pessoa de bem, tudo o que faz para satisfazer o interesse público. Penso que é ali onde começa o apelo. Da nossa parte, associações, o nosso apelo é social, continuar a falar com os taxistas, não é, para terem calma, primeiro, não é, e apelar ao Executivo que olhe para essa medida do combustível a 400 kwanza, que fica muito pesado e vai acabar de encarecer não só os taxistas, mas também como os consumidores desse serviço. Muito obrigada. Ouvimos então o presidente da Associação Nacional dos Taxistas, ANATA, Francisco Paciente, que respondeu algumas das dúvidas dos angolanos quanto à subida da tarifa do preço do táxi de 200 para 300 kwanzas e dos autocarros de 150 para 200 kwanzas. Será que ainda vamos conseguir nos habituar com o novo preço? De momento é o que conseguimos escolher aqui a partir mesmo das instalações da rede Girassol. Despede-se a equipa de reportagem com o Maninho na Câmara e Liliana Vitor. Boa noite, capitão. Boa noite aos dois, Liliana. Boa noite também a quem nos acompanha e muito obrigado ao Francisco Paciente por este direto que acaba de fazer conosco agora para os esclarecimentos que se impunham nesta questão da subida do preço da corrida de táxi, mas o paciente falava do governo recuar, encontrar um bom senso. Aqui nós lamentamos informar, mas pelo que sabemos não há margens para recuo. O que pode acontecer é encontrar outras formas de diminuir este peso ao bolso do cidadão, porque faz parte, como disse no princípio, de uma estratégia que tem que ver com a retirada gradual dos subsídios aos combustíveis, um processo que começou em 2023. De acordo com o Banco Mundial, Angola poderá poupar até 2026 cerca de 2,2% do seu produto interno bruto com a retirada destes subsídios. A verdade é que é pesado, dói ao bolso do cidadão, aquele cidadão que tem um salário que não compensa, aquele cidadão que precisa de comprar os principais produtos da cesta básica para poder servir a sua família e que tem apenas um salário de 70 mil kwanzas, 50 mil kwanzas. Há quem mesmo tem de 500 mil kwanzas, mas a situação está difícil. E, aliás, uma das perguntas que estão a ser feita no dia de hoje é: e os salários? Vão subir quando? Quando é que os salários vão subir? Quando?
Pergunta que fica no ar e que nós também gostávamos de ter uma resposta. Vamos esperar que a situação possa amenizar com o passar dos dias, que o cidadão possa sentir cada vez menos este peso. Mas aí terão de encontrar outras formas. Economistas, gestores devem ajudar o governo com as melhores práticas, as melhores medidas para diminuir este peso no bolso do cidadão. Nós vamos seguir. Temos outras para lhe contar, é que nesta senda ainda da subida dos combustíveis, do preço da gasolina, do gasóleo no caso, e a retirada gradual do preço dos combustíveis, nós ouvimos outros cidadãos nesta segunda-feira que afirmam mesmo que já começam a sentir os bolsos mais apertados. A nova tarifa do preço do táxi impõe novas contas para o dia a dia, ou seja, a despesa mensal por cobrir aumentou significativamente. Veja connosco o trabalho do Ernesto Jaime. Os angolanos agora terão de fazer novos cálculos nos salários para reajustar o valor mensal do táxi às novas tarifas implementadas. 400 kwanza praticamente. Agora vai passar a gastar quanto? 600 kwanza. 600? Sim, sim. Apertou ainda mais? Apertou, muito apertada mesmo. Antes eu reservava 8 mil, agora vou ter que reservar 16, porque o táxi subiu. Aquilo é a mesma coisa, o governo aumentou-nos o salário, deu com a mão direita e com a mão esquerda está nos retirando na mesma. Se antes, para sair do Kazenga ao Viana até o Benfica custava entre 400 a 600 kwanzas, agora passa a custar muito mais. Agora então não vale a pena. Agora, antes pagava, como é que eu posso dizer, 500 kwanza, agora é militar. Só a ida, sem o regresso, como é que fica isso? De azul e branco eu gastava 600 kwanza. Agora com 300 kwanza, obrigatoriamente terei que gastar por dia 2.000 kwanza. Por quê? Logo que eu chegar no Morro Bento, terei que apanhar mais um táxi de 300 kwanza para me levar até o ponto de trabalho. As novas tarifas de táxi vão apertar cada vez mais o bolso do cidadão. Por exemplo, para quem ganha 70 mil kwanzas, salário mínimo nacional, sair do Kazenga para Benfica mensalmente poderá gastar cerca de 40.500, ou seja, fica no bolso apenas 29.500 para os gastos mensais. Já para quem trabalha numa micro ou pequena empresa e tem um salário de 50 mil, poderá sobrar apenas com 9.500 kwanzas. Praticamente o salário todo. Já não vai. A solução que nós temos nesse momento, que muita gente terá nesse momento, é de sair dos postos de trabalho, porque a realidade de muitas pessoas é que vivem distante do local de trabalho e o salário não chega para nada. Imagina você ter um salário que só acaba no táxi e ainda tens que se endividar para cobrir as despesas do táxi. Quando o salário cair, tens que pagar dívida e o tal salário que sobrar nem chega para pagar o táxi durante o mês. Antigamente reservava 10.000 kwanza. 10.000 kwanza, nesse caso apanhando táxi, transportes públicos. Agora sim, com azul e branco, vai me dificultar bastante, uma vez que agora o salário não compensa e com essas alterações de preço dificulta muito a nossa vida. Por esta altura, olha-se de vários lados para devolver o poder de aquisição dos cidadãos, que para o economista Mário Saveto deve passar pelo aumento salarial. Nós temos aqui a noção, primeiro, de que o Estado, enquanto ente do bem, né, devia também acautelar agora a situação do ajustamento salarial. Se as famílias não têm poder de compra, os impostos são normais que se alterem, que se mudem, mas devíamos tentar dar um bocadinho mais de estabilidade às próprias famílias. Novas tarifas de táxi pressionam o bolso dos cidadãos. Esta pressão que o cidadão vai sofrendo com esta alteração no preço da corrida do táxi, o caro telespectador conseguiu perceber, estamos aqui a dizer que mensalmente você vai ficar apenas com 29.500 kwanzas para poder assumir outros custos da sua residência. E se for só um que trabalha, se for só o pai ou a mãe, a situação é mais complicada. Neste caso, nós fazemos aquela pergunta. Procura? Quem procura, acha. Siga conosco.
Estou à procura dos meus sobrinhos que vêm da província de Malange para Luanda, estão desaparecidos há 10 dias. Por favor, se por alguém vir encontrar essas crianças, agradecemos imenso que nos tragam as crianças de volta, porque as lágrimas da mãe, nós não estamos a conseguir acalentar o coração dessa senhora. Mamães, povos de Angola, povo do Mundial, onde viveram, onde estavam os meninos, por favor, agradeço imenso que o povo nos ajude. Ou ligar para os seguintes números: 935 46 45 79, 921 17 63 46. Estou à procura de minha neta, de 13 anos de idade. Chama-se Ricardina Lucas José. Ela estava vindo do Uqua, província do Bengo, com o intuito de passar férias na casa da tia, no Sambizanga, junto à comarca de Luanda. E ela deslocou-se do Uqua no dia 3 do mês de julho e acontece que até aqui não a vemos, está desaparecida. Já demos participações nas unidades policiais de Cacoaco e da Petrangol e assim decidimos vir aqui aos serviços da TV Girassol para poder também nos ajudar no sentido de localizarmos a menina, ou então ligar para o número 922 25 99 43. Nós fazemos votos que estas crianças possam aparecer e voltar ao convívio familiar. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco porque temos outras para lhe contar aqui no seu Zuela. Boa noite, boa noite. Ora bem, estamos de volta à segunda parte do Zuela, meu povo, aqui na sua TV Girassol. Olha, deixa eu dar-me uma nota. Nós estamos, desde as primeiras horas de hoje, na posição 7 da ZAP. Mantemos-nos na 508 da DSTV e 54 da TV Cabo. Mudamos de posição na ZAP. Estamos o programa Fora do Ar, aquele espaço onde você vai poder ver o que acontece por trás das câmaras, toda a dinâmica de trabalho aqui da Rede Girassol. Você vai poder acompanhar às 15 horas e 30 minutos, logo a seguir ao Tudo Passa Aqui, com a Delfina Correia e também a Sara Rodrigues no Fora do Ar. E como também percebeu, tivemos alteração de horário em alguns programas. Ou seja, desde hoje, o nosso programa de desporto, o Desporto na Rede, passou a ser emitido às 12 horas. Agora, a partir de segunda a sábado, às 12 horas, o Desporto na Rede. Às 13 horas, o Hoje Notícias, o nosso Jornal da Tarde. Depois, às 14 horas, o Tudo Passa Aqui. 15h30, o Fora do Ar. Às 16 horas, o Conexão, 30 minutos mais cedo. E o Zuela também começa agora 30 minutos mais cedo, a partir das 18 horas e não mais às 18h30, como aconteceu até sexta-feira. Vamos então seguir com outras notas da atualidade informativa e agora com uma notícia daquelas que nós não gostamos de dar. Porque os aniversários são para ser celebrados junto da família e dos amigos, com alegria no rosto. É que, infelizmente, nem sempre assim acontece. As mães vão atrás do pão para dar de comer aos seus filhos. Então esperam encontrá-los em casa e encontrá-los bem. Infelizmente, há vezes em que isso não é possível. Hoje, vamos falar da história do pequeno Júlio Vitorino, de 13 anos de idade. Júlio foi baleado por um agente da Polícia Nacional enquanto brincava com amigos no dia do seu próprio aniversário. Quem nos conta toda a história é o Ailton Fernandes. Zuela.
então não tenho que cobrir nada. Tenho que falar a verdade, eu sou ser humano, eu sinto, eu tenho carne. Ele é criança, eu sou ser humano. Ele me perguntou, eu passo necessidades, mas se fosse outra história, já não aceitasse de onde que ele estava a dar. E eu não conheço o menino, eu sou novo aqui. Eu não é minha família, só cumprimento. O tio também não conhece o tio, só lhe conheço assim na rua. E ele matasse o menino e quer me dar dinheiro. A vida do menino já se foi, ele pode me dar 100 mil, 200 mil, mas nós já perdemos. Ele está aí, está preso. Quando nós completamos mais um ano de vida, nós queremos partilhar este momento com a nossa família, com os nossos amigos. Queremos festejar a nossa vida, a nossa existência. Mas não foi isso que aconteceu aqui na passada sexta-feira, dia 4, por volta das 19 horas. O menino Júlio Vitorino queria ser futebolista. Então jogava a bola com os amigos, mas foi atingido mortalmente. E enquanto corria, já com a bala no seu corpo, veio deitar-se aqui, cansado. E é aqui onde ele foi encontrado morto pelo seu irmão, Lelo Tondozuela. Brincam aqui no meu quintal, as crianças estavam a brincar. 19 ou 18 horas, dizem que alguém veio lhe chamar, depois dele jantar 20 horas, alguém veio lhe chamar, vamos jogar bola lá atrás, ele foi. Dizem que nem demorou nem 30 minutos onde ele foi, viram dar o recado no irmão, o vizinho matou o teu irmão. Eu não estava, outro irmão também que vive comigo não estava. O recado me caiu muito mal, estava no mercado, sou uma senhora zungueira. Zungo pelos meus filhos. Deixou muito triste o recado. As crianças estavam aqui a brincar da corrida com papelão. O vizinho saiu, disse que estava fazendo muito barulho. As crianças fugiram. Ele deu um tiro no ar. As crianças fugiram no beco. Ele pegou, seguiu as crianças no beco e fez o outro tiro que deu no menino. Depois o menino voltou e disse: tio, me aleijaste. Ele disse: não te aleijei, sai daqui. Veio uma senhora, ele falou: você deixaste filho aí, ele leva no hospital. Ele disse: não, vou te dar também um tiro. Ele pegou, ficou aqui em pé. Depois veio um moço, ele levou tipo no hospital, o quê? Não, ele foi a correr daí do beco. Depois veio uns minutos falando, ele levava no hospital, Quando ele ficou aqui, um moço disse: o menino morreu. O senhor que deu o tiro pegou, saiu, foi daí da estrada com 2 moços. Tipo nada, depois pegaram a população, subiram no teto dele, começaram a fazer escândalo e veio o boi de polícias, ninguém conseguiu fazer mais nada. Ele encontrou aqui deitado, lá para 20 horas. A hora que me avisaram que todo mundo está aí na rua, estendido. Lhe peguei, ele meti nas costas, lhe levei, começou a vomitar. A sair já uma na boca. Não conseguiu mais falar nenhum nem dois. Então ele mexer, não dá mais a responder nada. Acabou construindo o meu filho. Como é que eu fico agora? Meu filho queria ser um jogador tipo Neymar. Ele só me dizia: meu filho, eu vou ser tipo Neymar. Me compra um equipamento igual dele. Eu dizia no meu filho: vou comprar. Você sabes a vida da tua mãe? Quero a justiça. Eu não sei o que é que vai ser. A família dele não está chegando aqui. Ninguém veio perguntar o que é que aconteceu. Ninguém. É cabrito que ele matou. Até a galinha, como você mata, o dono aparece. Se você não é o dono, aparece. Irmão, só quero a justiça, que a justiça seja feita. Justiça é o que esta família pede. Mas assim, que barulho é que esta criança e os seus amigos faziam que o vizinho, um agente da ordem, atenção, um agente da ordem, agente da Polícia Nacional, de acordo com os vizinhos, com as testemunhas,
Que barulho é que estas crianças faziam que ele não podia chegar, conversar com elas, pedir para pararem ou para brincar num outro espaço, que optou por tirar a pistola e disparar contra o miúdo, contra a criança. 13 anos. Sonhos que acabam por morrer com o pequeno Júlio Vitorino. 13 anos. Ele seria o próximo craque do futebol angolano. Ele dizia que seria um craque como Neymar, o craque brasileiro. Mas este vizinho, pensando ser o dono da vida, o dono do bairro, aquele que não pode ser incomodado, sai da sua residência e dispara contra uma criança. 13 anos. Que tipo de barulho é que estas crianças faziam que o vizinho não conseguiu conversar, que o vizinho não conseguiu chamá-los a atenção e optou por disparar contra a criança? Que tipo de barulho é que esta criança fazia? Perguntas que talvez a polícia pode nos ajudar a responder, até porque sobre esta história triste, tipo de histórias que nós não gostávamos de contar, nós gostávamos de vir aqui todos os dias para só falar de coisas boas. Mas infelizmente não é possível. O Elton Fernandes tem mais dados sobre esta história. Vamos acompanhar. Não existem crimes perfeitos. Segundo os familiares, depois do tiro, o acusado tentou subornar a suposta principal testemunha. Já temos conhecimento, já fez um tiro no braço da mulher dele e já fez tiro numa outra pessoa. Ele sempre é assim, todo mundo conhece ele aqui, é o senhor Macaia, chama-se João Macaia Ferreira, tem 58 anos. Então ele quando faz isso, então todo mundo foge. No beco, quando ele acertou o menino, tem uma moça que já estávamos lá na esquadra, na quinta esquadra, na Manhanga. E então queria que a moça também desse mesmo o seu depoimento. Então eu pedi na moça, ontem eu estava na morgue, que a moça chegasse lá e desse depoimento. Ele é do IS, a moça também é do IS. Então ele tentou subornar a moça, disse, pá, não fala, diz que é uma luta de gangue, vou te dar 50 mil kwanzas. Depois baixou para 30. A moça negou. A moça disse, não, eu também sou mãe, não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque eu também sou mãe. Nós mantemos contato com essa pessoa. Visivelmente chocada, a testemunha contou-nos o que realmente aconteceu e como de facto aconteceu. Depois de dar um tiro no menino, dá outro tiro no teto. O menino falou, ai, me aleijaram. O tio pegou assim o menino. O tio me perguntou, faço como? Tio, você matou. Não fala assim, vou dar 50 mil kwanzas para você não poder falar nada. Eu falei, pai, você matou, você que me dá 50 mil, você tirou uma vida. Como é que eu vou ficar? Vou ficar com como é que eu vou dizer? Essa morte na cabeça. Eu não vou aceitar outros 50 mil se ele começar a me ameaçar. Depois, outras horas, disse se eu falar e não aceitar os 50 mil, ele pode me matar. E agora não está a dormir bem, eu não estou a me sentir bem. Ele é doente, eu não estou a me sentir bem. Foi isso que aconteceu. Depois disso, já não sei mais de nada. Ele sempre é assim. Se criança fazer barulho, vai tirar, vai dar tiro. Ele sempre é assim, ilusionista. E somos agravados. Sabe aquilo que ele disse? Eu sou chefe, se eu ficar 3 meses, vou sair, vou assumir o óbito. Meus colegas vão me dar 3 meses, depois eu vou sair. Porque não é a primeira morte que eu faço. Não é a primeira morte. Ele estava bem consciente que o menino ia morrer, estava falando, vai responsabilizar, vai pagar tudo. Não sei dele levar preso, vai pagar tudo. Não é a primeira morte que ele fez, ele estava achando na desportista algo normal. Aquele bebê é um ser humano, é criança, é anjo. Por brincar na porta, um senhor, um agente da polícia, vai pegar arma para dar tiro num menino de 13 anos por fazer barulho na porta dele. Isso não é ser humano, não é ser humano. Ele é um anjo, não é bandido. Tantos bandidos, tantas bandidas para lhe matar. Aquele bebê que não fez nada, completou a idade. No mesmo dia que ele completou a idade, tirou a vida do menino. Ele já deu 2 tiros no teto. Não vai seguir as crianças para dar outro tiro direito no menino. O menino não aguentou. O menino morreu na hora. Última coisa que o menino me falou, tia, me deram bala. E o mais agravante, o senhor vira o menino, lhe pega aqui, o menino grita, ai.
Falou, moça, a bala está aqui, vamos fazer como? Vou dar dinheiro, vamos morrer assim na bala. Falou, não, eu não vou aceitar os teus 50 mil. Eu quando eu corri foi aí na casa da mãe dele. Indignada, a família clama por justiça e pelo apoio das autoridades. Me dói muito. Eu fiz 14 anos na tropa segurar de fogo e disse, primeira palavra de ordem, que quem vira carne de arma contra o seu povo virou contra o governo. Me dói muito quando me chegou a informação do neto que aqui uma semana foi me levar o peixe na minha casa e vinha fazer as provas, disse, avô, cheguei em casa, fiz as provas. Quando sexta-feira, às 9 me diz que o miúdo foi atingido num tiro, eu não consegui apanhar sono. Ninguém, aqui todos nós somos conhecidos, aqui todo mundo conhece o filho do outro, sabe que aquele é filho do fulano do ciclânio, mas de tudo que está acontecendo aqui, queremos a justiça, o número do processo. Até agora, não temos alimentação para a população que está aqui, que é a família, nem sequer um chá, um pão não tem, tudo está sequestrado pela conta da família. Já estamos a ficar escassos com esses 2 dias do óbito, financeiramente já não estamos a ter nada, está mesmo tudo mal, financeiramente já está mesmo mal o cofre das pessoas. E ele está aí, relaxado. Este é um caso que vamos continuar a acompanhar e sobre o qual procuraremos obter os devidos esclarecimentos da Polícia Nacional, com imagens de Armando Samuel e apoio de Francilino André, Ailton Fernandes em Luanda, Lelo, Tondozuela. Vamos sim continuar a acompanhar a Ailton Fernandes, porque esta situação, esta história não pode, ou o culpado não pode morrer solteiro, ou seja, tem de ser julgado, tem de pagar pelo crime que cometeu. E vê o que ele queria fazer, subornar a vizinha, a testemunha, com 50 mil kwanzas. A vida daquele menino custa 50 mil kwanzas. É isso que o senhor João, é João, como dizia aí o vizinho, na peça, é isso que ele pensa da vida do menino. 50 mil kwanzas. Olha, não diz nada, faz de conta que não viste, depois podes falar que eram bandidos, eu vou te dar 50 mil kwanzas e a história acabou. E então, se fosse com um familiar dele, se fosse com um filho, com um sobrinho, com um neto, tem 58 anos, provavelmente já tem netos. Se fosse com os seus, Sr. João, é isso que gostava que acontecesse? 50 mil kwanzas por uma vida? Vamos ouvir o que nos diz o Serviço de Investigação Criminal. Conversamos com o porta-voz Fernando de Carvalho, que nos conta toda essa história e qual é, por esta altura, a linha de investigação. O Serviço de Investigação Criminal tomou conhecimento desta situação e, em coordenação com a Polícia Nacional, portanto, deteve este cidadão, cujo processo encontra-se a correr dos seus trâmites processuais e, tão logo esteja concluído, será presente aos órgãos de justiça para o devido tratamento. Devo dizer que os órgãos de segurança pública, neste caso a Polícia Nacional, o SIC e o DIP, isto a Polícia Nacional na vertente da ordem e tranquilidade pública e também o combate à criminalidade, enquanto que o SIC e o DIP estão virados para o combate, também ao combate à criminalidade. Portanto, esses órgãos só devem fazer o uso da arma de fogo quando estiverem perante a defesa pessoal, defesa pessoal própria ou contra terceiros. E isto em situações de iminente morte ou lesão. Mas mesmo assim, devem ser prudentes na utilização deste meio bélico, de formas a proteger vidas e para que a ordem e tranquilidade pública seja então aquilo que todos nós aspiramos. As palavras de Fernando de Carvalho, porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda. O SIC já está a tomar conta desta situação. Recordamos, menino de 13 anos morreu porque foi alvejado na passada sexta-feira, por volta das 19 horas, de acordo com as testemunhas no local, por um vizinho que o alvejou com um tiro, porque entendeu que os meninos estavam a fazer muito barulho e ele não pode ouvir barulho, é alguém que não pode ouvir barulho e decidiu tirar a vida da criança. E ainda tentou subornar uma vizinha com 50 mil kwanzas.
esse senhor vai pagar na justiça, vai pagar com certeza. Vamos continuar a acompanhar. Vamos agora saber o que a Iracema Arnaldo nos traz como destaques para o dia de hoje. Iracema Arnaldo, boa noite. Hoje, garantidamente, vais falar também sobre os combustíveis. Este é um tema incontornável. Boa noite, capitão. Boa noite também aos telespectadores do Zuela Meu Povo. Certamente vamos passar por este assunto, é a notícia do dia, mas para além destas há outras também. Temos esta, por exemplo, 30 pessoas perderam a vida nas estradas do país durante o fim de semana. Atropelamentos lideram as estatísticas. Corrida de táxi está mais cara no país. Cidadãos lamentam a situação e afirmam que já começam a sentir os bolsos apertados. Ainda não são conhecidas as causas do incêndio que deflagrou no Hospital Josina Machel e que afetou parte do arquivo morto da unidade hospitalar neste domingo. Os deputados aprovaram hoje, por maioria absoluta, 5 capítulos da proposta de lei sobre o regime disciplinar do agente da Polícia Nacional numa reunião conjunta coordenada pela 2ª Comissão. Capitão e telespectadores do Zuela Meu Povo, estas e outras vão dominar o Girassol Jornal, que começa pontualmente às 19h45 aqui na Rede Girassol. Precisaste pagar 300 kwanzas hoje? Não sou usuária, não sou usuária do serviço de táxi, mas tive que subvencionar o dinheiro da senhora que trabalha na minha casa para facilitar a mobilidade dela. Não, tu também tens dinheiro, é diferente, não é? Não Brincadeira, Iracema. Boa noite e bom Girassol Jornal a partir das 19h45. Boa noite e continuação de um ótimo programa, capitão. Muito obrigado. Iracema Arnaldo com os principais destaques do Girassol Jornal para a edição desta segunda-feira, e porque é incontornável, voltaremos a falar sobre esta subida do preço do gasóleo, que está agora a custar 400 kwanzas desde a passada sexta-feira. Vamos seguir com mais informações. Detidos cidadãos implicados no roubo de motorizadas em Luanda para venda em Benguela. 2 cidadãos envolvidos em roubos de motorizadas foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal. Eles praticavam assaltos à mão armada aqui em Luanda e depois tinham a província de Benguela como mercado aberto para revender as motorizadas. Siga o trabalho do Ailton Fernandes. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda, através do seu Departamento Municipal de Belas, deteve 2 cidadãos nacionais de 26 e 30 anos de idade, implicados nos crimes de associação criminosa, roubos qualificados de motorizadas e ofensas graves à integridade física. As vítimas contam-nos como eram feitos os assaltos. Eu vinha da escola de condução com a intenção de levar o meu colega até mais próximo da casa dele, porque ele estava sem valor para transporte. Eu, como ando de motorizado, eu disse, não, posso dar um jeito e posso deixar até mais próximo da casa, ou mesmo até em casa e depois eu regresso. Assim que nós fazíamos a trajetória da escola de condução para casa, bem nas mediações da Zona Verde, nós entrávamos. Assim que entrávamos, só apenas tinha um carro atrás de nós, a iluminação de um carro. Entendemos deixar o carro passar. Daí, até bem próximo da entrada da rua, já não havia iluminação. Quando saímos do asfalto para entrar para a terra batida, surge a eliminação de 2 motorizadas. Então fiz entender também deixá-los passar. Só que eu pensava que fossem também passageiros ou então motoqueiros normal. E daí eles nos atuaram. Quando eles atuaram, desceram da moto, mandaram para nós estacionar a moto, nós estacionamos. Logo que o pendura desce, faz um disparo. Não sei se era para afugentar ou era para dar direito. E daí o meu colega manda-se para um outro lado e eu fico deitado no chão. Estava com um irmão a caminho de casa, onde fomos surpreendidos por 4 marginais altamente armados. Assim que a gente passou a Angomarte, depois do IS, entramos, começamos a andar, deixamos o asfalto, logo entramos no bairro, senti presença de um motoqueiro a mim atrás, postos atrás. Aquela de andar, vi que o colega quis passar à direita, estavam a abrander a velocidade que o colega passasse. Logo só passou, o pendura de trás abriu a camisola, faz-me um disparo do lado esquerdo do pisca. Logo pararam na minha frente, também logo eu parei, o outro chegou de trás, dentro da motorizada. Dentro da motorizada, faz mais um disparo no chão, dentro da motorizada. Como eram 4, o outro falou, elimina esse gajo, vamos sair daqui. Tira esse gajo, está a demorar muito. Me apontou com a arma, disse, vou contar de 1 até 3.
deixa a arma, faz mais um disparo no chão. Só vou contar até 3. Logo ouvi que ele contou já 1, faltando 2, ouvi que não dava a resistir, logo deitei a monta e disse, sai, não olhe atrás, logo faz mais 2 disparos, correspondendo logo 7. Os implicados tinham em sua posse uma arma de fogo do tipo AKM, canos cerrados, 3 carregadores e 3 munições, comprada a 120 mil kwanzas. Fernando de Carvalho, porta-voz do SIC, adiantou o modus operandi desta associação criminosa. Aprofundadas foram as investigações em torno deste caso, chegou-se mesmo à conclusão que a referida motorizada havia sido roubada, portanto, e a arma foi comprada por 120 mil kwanzas. Portanto, com todos esses elementos, foram então feitas as investigações apuradas, que culminou então com a detenção do segundo elemento, de 26 anos de idade, que foi encontrada em sua residência a segunda arma de fogo do tipo AKM, também cano cerrado. Portanto, esta associação criminosa é composta por cinco elementos e atuavam precisamente nas zonas das tendas, Mundial, Zona Verde e no quilómetro 26. Portanto, a motorizada que foi roubada foi praticamente no dia 20 de junho de 2025, portanto por volta das 20 horas, no bairro Mundial, em que um lesado circulava naquelas imediações e 2 elementos, ou 4 elementos a bordo de 2 motorizadas, munidos de 2 armas de fogo, perpetraram então esta ação delituosa, efetuando disparos que atingiram o referido cidadão na região do antebraço, né, Camão, e puseram-se em fuga e eles então, o facto que originou os marginais a ocuparem-se e a roubarem a referida motorizada, com destino à província de Benguela, portanto saía daqui da província de Luanda para a província de Benguela, a bordo de uma motorizada de marca Lincoln, sem matrícula, precisamente para o município do Cubal. Os implicados foram presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantias, que privou a liberdade de ambos, com imagens de Armando Samuel e apoio de Eduardo Gonçalves, Ailton Fernandes em Luanda. Lelo, Tondozuela. Tondozuela, Ailton Fernandes, com Armando Samuel e também o Eduardo Gonçalves neste trabalho bonito que acabamos de acompanhar. Estes, pelo menos, não tiraram a vida das suas vítimas, não é? Não como o senhor que não pode ouvir barulho e decide sair disparando contra todos e mais alguma coisa. Basta encontrar alguém e ele dispara, não é? Porque disseram que não foi a primeira vez. Vamos já mais um intervalo, voltamos daqui a pouco. Ora bem, estamos de volta para a terceira e última parte do Zuela Meu Povo, edição primeira da semana. Já percebeu, hoje começamos 30 minutos mais cedo, começamos às 18 horas pontualmente, ao contrário do que acontecia até na passada sexta-feira. A partir de agora, já sabe, 18 horas pontualmente, Zuela consigo, a partir do canal 7 da ZAP, 508 da DSTV e também 54 da TV Cabo. Tal como o Zuela, há também alteração na grelha da Rede Girassol. Outros programas têm um novo horário. É o caso do Conexão, que começa agora 30 minutos mais cedo, a partir das 16 horas. Antes, às 15h30, temos o Fora do Ar, programa que estreou hoje. Este programa, aconselho, você precisa assistir, precisa ver, para perceber como funciona esse processo todo de preparação dos programas, como são os profissionais, colaboradores da Rede Girassol, fora do ar, aquilo que acontece nos chamados bastidores. Então, nós convidamos você a acompanhar o Fora do Ar com a Delfina Correia e também a Sara Rodrigues, que estão no comando deste espaço. Antes mesmo, o Hoje Notícias agora começa às 13 horas e o Desporto na Rede às 12 horas. São estas as alterações que fizemos na nossa grelha, tudo para estar mais próximos de si,
que é nosso telespectador assíduo e a razão da nossa existência. Vamos seguir com mais informação. Vamos até a província mais ao norte de Angola, porque a água voltou a jorrar nas torneiras de alguns bairros dos municípios de Cabinda e no mais novo município, Liambo. Durante 3 meses, a população esteve privada do fornecimento do precioso líquido por causa de uma ruptura provocada pela chuva. Os moradores dos bairros Simindel, Bucungoio e Zongolo voltam a consumir água tratada. A ruptura na tubagem que transportava a água junto a estas localidades contribuiu na privação do fornecimento do precioso líquido aos moradores. A situação durou 3 meses. As populações tiveram que enfrentar muitas dificuldades para adquirir água para o consumo. Nós, se faltamos a água, quase que faltamos um bocado da vida. Sem água, a pessoa não pode comer. Com a água, a pessoa faz qualquer coisa da vida de uma pessoa. Ficamos um bom tempo sem água jorrar nas torneiras. Aproximadamente era 1 mês para nós aqui nesse lado aqui, mas mais além... E cartar água no rio. Íamos me cartar sempre água no rio. Pegar os bidões, meter no carro e cartar no rio. Desarrascando, pegar o táxi para ir no rio, lavar a roupa com as crianças. Às vezes não tem um dinheiro de táxi, acabo de lavar, as crianças vão transportar a roupa até para casa. Agora, a situação fica ultrapassada. Com os esforços dos técnicos da empresa das águas, a população mostra-se feliz com a reposição da tubagem e, consequentemente, o fornecimento da água nas residências. Graças a Deus estamos bem, estamos felizes através de água. Senti muito alegre, fiquei com muita alegria pela graça. É boa coisa que fizeram para nós que não andamos, no meu estado, para ter a água é um pouco difícil. Agradeci muito. Tem água. Essa bocado nunca faltou mais. Dá jeito. O secretário provincial de Energia e Águas disse que a demora na reposição da tubagem resulta da complexidade da zona. Houve um trabalho aqui de engenharia que levou um tempo. Fizemos o trabalho de remoção da tubagem, compactamos solos, implantamos pilares aqui, que são bases para aguentar a tubagem, porque a tubagem é de ferro fundido, de 500 milímetros, que pesa, e fizemos essa ancoragem e voltamos a repor as teras, compactamos e abrimos a válvula que liga, ou senão que abastece a água nessa NEL 3. Isso quer dizer que esta zona onde estamos, da Terra Nova, a zona de Bucungoio, o Zongolo e uma parte de Simindele que não tinha água, neste momento a água está a jorrar com pressão. Depois de 3 meses, a água tratada volta a jorrar nas torneiras dos bairros Simindele, Bucungoio e Zongolo. Boa nova para os cabindenses no município sede e também no município do Liambo. Este município é novo, surgiu por conta da nova divisão político-administrativa e também, enquanto comuna, já era uma tremenda dor de cabeça para os moradores por causa da falta de serviços sociais. Hoje a água voltou a jorrar. Falhas nós chamamos a atenção através das reclamações dos populares e quando as coisas são corrigidas, quando é reposta a legalidade, também devemos elogiar. E é o que nós vamos fazer agora, parabenizando ou felicitando a empresa pública de águas e saneamento de Cabinda, EPAS Cabinda, que resolveu o problema dos familiares daquela zona do Liambo e do município sede Cabinda com esta retoma da água nas torneiras. Nós estamos a dizer bye-bye, estamos a nos despedir desta primeira edição da semana do Zuela Meu Povo. Mas sabe que a informação continua aqui na sua rede Girassol. Daqui a pouco, a partir das 19h45, vai poder acompanhar o Girassol Jornal, hoje com a Iracelma Arnaldo. Sabe, estamos agora na posição 7 da ZAP. Nós voltamos amanhã a partir das 18 horas para continuar a zuelar consigo. Boa noite.